Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E agora, todos felizes, ele largou a prancha de lado e voltou a estudar. Paulo Renato, seja bem-vindo. Nação Jesus Cristo nos abençoe. Agora as pessoas me escreveram perguntando como seria você surfando e pensaram na Miranda surfando também. Esse é um negócio muito legal. Tragédia humana na Terra. O problema é que eu não sei nadar. Se cair da prancha, morro. Mas tem uma cordinha que você amarra na prancha, então... E aí pior, vou morrer amarrado. Vou morrer amarrado. Então vamos estudar que é melhor e mais seguro, né? Também acho. Então estamos aqui no livro dos Médiuns, no seu capítulo das manifestações visuais, que é o capítulo 6, o primeiro tópico, que é a pergunta sobre as aparições. Então nós vamos aí para a pergunta número 6A. Vamos lá. Que visam os que veem uma boa intenção? Porque está falando, primeiro na 6, ele perguntou, a gente retornar, não é? Melhor. Na 6 ele pergunta assim, qual pode ser o fim que tem uma vista, o espírito que se torna visível com má intenção? Que nós já estudamos, amedrontar e muitas vezes vingar-se. Aí vem a 6A. Que visam os que veem com boa intenção? Que veem com boa intenção. Consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e que estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes pedir para si mesmos assistência. Aí, Paulo. É interessante, porque na questão anterior, Kardec levantou a questão dos espíritos que se fazem visíveis com má intenção. E a gente só relembra aqui que o Kardec ainda estava amadurecendo a própria questão da doutrina espírita. Sim. Ela surgiu com o Livro dos Espíritos, mas depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, a obra não parou. Né? As questões continuaram a ser colocadas aos benfeitores espirituais e eles foram ampliando, desenvolvendo aquelas ideias iniciais. Então Kardec aqui ainda está nesse processo de conhecer melhor o mundo espiritual, a sua intervenção, a interação dele conosco, com as pessoas encarnadas. Aí na questão 6A, ele volta a perguntar sobre essa interação, essa intervenção do mundo espiritual no mundo físico, né? Perguntando qual a intenção daqueles que se fazem visíveis, né? Com que propósito, embora a intenção seja boa, mas com que propósito eles se fazem visíveis. Aí eles justamente falam que é consolar, e a gente lembra nesse aspecto do consolo as mensagens do Chico Xavier, por exemplo, né? Aquelas mensagens riquíssimas de detalhes pessoais, muito pessoais, estritamente pessoais, e que não tinha como o Chico inventar, o Chico pesquisar, saber, né? Então aquelas mensagens realmente provavam que aqueles que se diziam ser tais pessoas eram mesmo, né? E muitas vezes a própria assinatura era concorde, era conforme a assinatura da identidade da pessoa quando viva, quando encarnada. Então realmente é um consolo imenso receber uma mensagem de alguém que a gente julgava ter desaparecido para sempre, né? Mas que essas mensagens ou essas visões
nos trouxeram para uma realidade que a gente desconhecia, que é a questão da sobrevivência da alma. Então, quando a gente vê aquela pessoa que nós enterramos o corpo, né, num dado instante, e de alguma forma nós podemos vê-la através do sonho ou no estado de vigília mesmo, isso realmente promove dentro da pessoa uma mudança muito grande, um bem-estar muito grande, né, e faz com que a pessoa encontre forças para continuar vivendo no cumprimento das suas obrigações, amando aqueles e cuidando daqueles que estão sob a sua dependência, porque muitas vezes a perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um irmão, muitas vezes, por algum tempo, paralisa as forças morais de uma pessoa, né? E ela, às vezes, momentaneamente esquece que tem outros compromissos dentro de casa. Tem outros que ficaram, não é? Que dependem dela, dependem da sua atenção, do seu carinho, do seu cuidado. E às vezes, por merecimento de um e de outro, de quem partiu e de quem ficou, e pela necessidade de manter aquele clima ali familiar, os benfeitores permitem que essas entidades se façam visíveis, justamente para consolar. E consolar aqui não é só dar boas notícias. Consolar esperança. É colocar a pessoa no caminho da vida, né? Fazer com que ela ande, porque essas ausências, que a gente chama de morte, elas realmente paralisam qualquer um, né? Por um bom tempo. Afetam negativamente muitos de nós. E se ficássemos entregues a nós mesmos, por certo, nós estaríamos a meio fio da estrada por muito tempo, né? Então é muito bom são muito boas essas aparições. E tem pessoas, eu fico vendo, sabe? Todo ser humano sofre, mas existem mães que carregam um calvário tão grande, não é? Às vezes até o ouvinte que está nos acompanhando, que está vivendo uma situação de bastidores domésticos dentro do lar, passando por situações assim, a ausência física daquele filho que era o arrimo, que era a referência. Todos os dias as mídias trazem para a gente situações trágicas que não ficou no jornal, não é? Aquela foto, aquela referência, aquela notícia é o cotidiano de alguém que está aflito, meu Deus, só Jesus. Justamente. Agradecer a Deus por essas visões confortadoras, né? Algumas pessoas podem até tentar diluir essa verdade, dizendo que as visões são frutos da cabeça da pessoa, né, do desejo dela de ver, de que o outro não tenha morrido, então vai criando imagens na sua cabeça, mas quem vê sabe que viu. Né? Só ele sabe. As explicações não anulam o fato. Sim. A negação dos outros não anula o fato, não anula aquilo que a pessoa viu e que ela tem certeza que viu. Então é importante acreditar no que vê, no que sente, independente daquilo que os outros, dos pareceres dos outros, porque muitas vezes a pessoa está dando um parecer sobre aquilo que ela não conhece. Sim, é a incredulidade dela. Incredulidade. Né? Ela nega qualquer coisa que venha em contrário aos seus interesses, às suas convicções. Então, são matadores de esperança sem querer, né? Não desejam fazer isso. A intenção muitas vezes é trazer a pessoa para uma pretensa realidade, mas uma realidade negativa. Achando que está vivendo num mundo de ilusão, não é? A realidade que ela quer trazer à pessoa é a realidade dela negativa, é a realidade sem esperança, a realidade do aniquilamento da vida. E isso não é uma boa orientação para se seguir, isso não é uma boa coisa para se falar, mas as pessoas às vezes falam até com boa intenção. Então é importante que a pessoa que viu, sabe que viu, que ela guarde essa esperança na sua alma, né? E eu costumo lembrar que desenvolva o hábito no final do dia, antes de dormir,
Tire uns minutos que sejam, conversa com Jesus, medita sobre o que viu, sobre o que está sentindo e pede socorro, pede aos benfeitores para que durante o sono seja confortada, seja levada a locais de esclarecimento, porque fica muito árido. Tem criaturas que vivem uma realidade muito árida, não é? E Deus, na sua misericórdia, nos deu a bênção do repouso do sono. E quando lembramos de mergulhar nesse estágio, fazendo uma oração primeiro, sem muitas palavras, que seja o nosso sentimento, o nosso SOS, esse momento da emancipação da alma é um momento de tratamento espiritual, para que a esperança não fique perdida. Justamente. Porque muitas vezes nós não conseguimos ver no estado de vigília, mas durante o sono, isso pode ser mais fácil acontecer. Os espíritos podem se fazer visíveis com mais facilidade quando a gente está no período do sono, em que nós não temos um bloqueio direto do corpo físico. O corpo espiritual, ele nos favorece essa visão do mundo espiritual, segundo a permissão dos benfeitores espirituais, Então é bem mais fácil realmente ver a entidade espiritual fora do corpo durante o sono do que no estado de vigília. Por isso que realmente é bom, importante o cultivo da prece, o hábito da prece. Vamos lá, a 7ª pergunta. Que inconveniente haveria em ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de verem os espíritos? Não seria esse o meio de tirar a dúvida aos mais incrédulos? Então, ele está perguntando, e se essa permissão para que visse de forma mais ampla e permanente, não seria uma maneira de tirar alguns da incredulidade? Não é? E a resposta veio. Estando o homem constantemente cercado de espíritos, vê-los a todos os instantes o perturbaria, embaraçar-lhe-ia os atos e tirar-lhe-ia a iniciativa na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age mais livremente. Quanto aos incrédulos, de muitos meios dispõem para se convencerem. Se desses meios quiserem aproveitar-se e não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes muito bem existirem pessoas que hão visto e que nem por isso creem, pois dizem que são ilusões. Com esses, não te perturbes, deles se encarrega Deus. Quer comentar, Paulo? É interessante, quando ele fala aqui sobre essa nuvem de testemunhas que dizia o apóstolo Paulo, que está conosco o tempo todo, realmente. A pessoa às vezes pede ou deseja essa visão espiritual, essa possibilidade de ver os espíritos, como se fosse seletivo, como se ela pudesse escolher ver só no centro espírita, em alguns ambientes que ela se sentisse mais segura. Só que essa possibilidade de ver permanentemente causaria realmente grandes problemas. Porque se nós nos incomodamos muitas vezes com os olhares de quem está ao nosso derredor, à nossa volta, tem gente até que briga com isso, tá me olhando por quê, não sei o quê, que encrenca com isso. Imagine se perceber... Ver os dois lados constantemente. Se perceber o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a pessoa perceber que tem uma entidade ali observando, fazendo galhofa, fazendo brincadeiras, fazendo coisas maldosas. A pessoa realmente enlouqueceria. Porque o encarnado, mesmo quando ele está num desequilíbrio, ele ainda tem um limite de pudor às vezes. O desencarnado ia ficar na sintonia daquilo que você precisasse ver, Deus. Que inconveniente seria. Então, às vezes, a pessoa pede... Todos nós, às vezes, pedimos aquilo que não sabemos as consequências. Pedimos porque parece que podemos controlar. Que poderíamos controlar, vou ver quando eu quero. Mas não é bem assim. Se essa possibilidade
fosse efetiva, se pudéssemos ver o tempo todo os espíritos, a nossa vida encarnada perderia o sentido, porque nós temos obrigações, reencarnamos com algumas obrigações. E essa visão constante dos espíritos desencarnados, com certeza ia prejudicar o nosso programa reencarnatório. Atrapalhar, Nem o Chico Xavier tinha essa visão permanente. Totalmente não tem tinha mesmo. Não tinha mesmo. Não teria vida aqui, porque ia atender qual lado? Mas enfermo, com o avanço da idade, ele começou a ter uma visão mais ampla dessa sociedade espiritual que se imiscui, né, que se mistura com a sociedade encarnada. Mas mesmo aí isso não era de sempre. Né? Isso daí não era constante. Você não pode dar atenção a uma pessoa e a 10 ao mesmo tempo. Não tem como. O próprio Divaldo fala dos entraves que ele teve lá quando começou a trabalhar lá no Ministério da Saúde, me parece, né, que as entidades espirituais, INSS, né, que as entidades espirituais iam lá para ver o problema lá do seu processo e tal, e ele ficava meio confuso com isso, né, os amigos dele achavam que ele estava meio tantã, né, porque ele ficava olhando para o vazio e conversando com quem não estava. Pedindo os colegas tais processos, e a pessoa falava, não, esse processo já foi fechado, a pessoa desencarnou e tal. Quer dizer, é um inconveniente muito grande, seria um inconveniente muito grande. Vamos lá, tem uma nota de Kardec onde ele diz assim: tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca e as miríades de animais microscópicos que sobre nós e em torno de nós pululam. Donde devem concluir que o que Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Então é tudo que já foi comentado aí, né? Que é até misericórdia divina. Isso. Aí vem a 8ª pergunta. Uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, porque em certos casos é isso permitido? Então, de forma geral e absoluta é inconveniente, mas em certos casos, por que Deus permite? Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva sua individualidade após a morte. A visão passageira basta para essa prova e para atestar a presença de amigos ao vosso lado, e não oferece os inconvenientes da visão constante. Então, quando se permite é porque tem um objetivo sério. E esse objetivo visa sempre a nossa melhoria, o despertar para uma outra realidade. Justamente. Como ele fala aqui, para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo. Então, se é permitido essas visões, essas aparições pontuais, como nós já tínhamos comentado anteriormente, ela é para despertar a pessoa, né, sobre a realidade da vida, né, porque muitas vezes nós pensamos que podemos fechar a vida nesse espaço de nascimento e túmulo. Parece que a vida só tem esse espaço, mas ela é de antes e vai ser de depois, né? Então os espíritos permitem que, em alguns casos, né, segundo a avaliação deles, não segundo o nosso sofrimento, os nossos pedidos, porque às vezes a gente pensa, estou sofrendo muito, estou chorando muito, estou numa situação ruim, e por que eu não vejo? Então a gente quer medir as coisas pelo nosso sofrimento. Mas os benfeitores espirituais têm outro nível de análise, e quando eles acham conveniente, eles realmente permitem e até favorecem, ajudam, para que determinada entidade se faça visível a alguém do seu campo de afeto, algum familiar, se for o caso, né? Para que a pessoa prossiga vivendo, né? Porque às vezes também a pessoa quer fazer opção pelo suicídio, né? Pessoa que perdeu um ente querido, que acha que não pode viver sem ele, aí pensa com cuidado e tem a intenção real de se suicidar, né?
Então, dependendo do caso, os benfeitores podem lançar mão desse recurso para impedir um gesto tão drástico, né? De modo que vá prejudicar toda uma família às vezes, porque os membros da família são espíritos também com um programa de trabalho e que um interfere com o outro, né? A proximidade nossa no meio familiar, de alguma maneira, acaba contribuindo para o bem, né? Ou por mal, né? Para que o nosso programa reencarnatório se cumpra. Então, às vezes, para evitar que se rompa aquele programa reencarnatório do grupo, os benfeitores podem muito bem permitir essa visão, de forma que dê àquela pessoa que mais sofre, e que às vezes é o pivô, é o centro ali daquele núcleo familiar, ela precisa estar bem, precisa estar em condições de cumprir com a sua obrigação em vista da necessidade dela do grupo. Então, dependendo de uma série de fatores que a gente desconhece... porque cada caso é um caso, cada realidade é única, não é? Não tem jeito. E muitos na reencarnação, antes da reencarnação, muitos têm realmente grandes méritos, foram grandes trabalhadores no mundo espiritual, né? Somaram grandes horas de trabalho, uma quantidade grande de horas de trabalho, de sacrifício. Então, se fazem merecedores da assistência. A gente só vê o momento também, não vê o processo, o caminho que a pessoa fez até ali. É verdade. Então, os benfeitores, antes do reencarne dessas pessoas, garantiram a ela que ela teria toda a ajuda que fosse possível, sem privilégio algum. Ela se fez merecedora da ajuda antes de reencarnar. Isso aí. Muitos queriam a mediunidade do Chico, mas elaborar o esforço que ele elaborou para conquistar a maturidade, para lidar de uma forma saudável, não é? Isso demanda uma renúncia que nós nem imaginamos o que é. Essa que é a questão, a renúncia, né? Nós não temos muita intenção de fazer renúncia em nada, né? Nas coisas mínimas. Então, nas coisas máximas, a gente não tem muita inclinação. O problema é esse. Até sair da sintonia. Quando é renunciar, sair da sintonia na hora. Isso aqui é a questão. É a pessoa abrir mão daquilo que ela mais quer em função do benefício, em proveito do benefício de um grupo. Então, abrir mão, né, é muito difícil. E a gente fala abrir mão, não é só da questão material, às vezes é questão de afeto. Então, um mundo de coisas que vão surgindo e que vai exigindo da pessoa uma renúncia maior, uma renúncia com proveito. Não é renúncia baseada na reclamação, na queixa. A pessoa tem um ganho espiritual, mas tem uma perda material. Então, às vezes, a gente não tem muita vontade de ter o ganho espiritual, porque a perda material vai ser grande. É incrível, mas a gente age assim, infelizmente. Aí fica retardando o processo, onde vem mais dor, mais sofrimento. Até a exaustão, não é? E estamos chegando no final aí. Essa que é a questão, né? De saber onde repousam os nossos méritos. Pedir, orar, solicitar é relativamente fácil. Mas atender os desígnios de Deus é um pouco complicado. Paulo de Tarso descobriu isso, né? Estamos chegando ao final e agradecemos a Deus a oportunidade bendita, não é? Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora
agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, para analisarmos e divulgarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Agora, nós estamos em agosto de 1858. Falamos algumas explicações que Kardec nos deu com relação aos espíritos a linguagem desses espíritos. E agora vamos dar continuidade, não é, Astênio? Perfeito. Só que hoje nós teremos um tema assim bastante interessante, porque é do Espírito São Vicente de Paulo. Então, o Espírito São Vicente de Paulo escreve lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas uma comunicação a respeito da caridade. E aí, como nós já aprendemos em doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação, isso aí. Ouvir o São Vicente de Paulo, que foi um mestre da caridade, falar a respeito nos interessa muito. Bom, então, foi recebido na Sociedade de Estudos Espíritas na sessão de 8 de junho de 1858. E já em agosto de 1858, Kardec estava publicando na Revista Espírita. Esta mensagem do São Vicente de Paulo, ela foi publicada no Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Evangelho segundo o Espiritismo foi após 1858, Então foi publicada lá no capítulo 13, item 12, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o São Vicente de Paulo começa dizendo o seguinte: sede bons e caridosos, pois essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Então, o que mais nos interessa é o essencial para ficarmos numa boa condição espiritual. Nós investimos tanto, nos esforçamos tanto para garantir a nossa velhice na Terra, etc., E nós estamos nos encaminhando também a cada dia para a outra vida, para a vida espiritual. Não é razoável que a gente não se preocupe nem um pouco com valores a levarmos para essa outra vida. É verdade. Não é verdade? Então, se eu imagino a possibilidade ou a probabilidade de eu vir a ficar velho, que pode ser que eu não fique, se eu desencarnar antes, Então, se eu imagino a possibilidade de vir a ficar velho, e em nome dessa possibilidade eu me esforço para poder garantir uma velhice mais tranquila, pelo menos para sobreviver com dignidade, o período da velhice, eu não, em relação à vida espiritual, eu não trato apenas como uma probabilidade, mas como uma realidade. Exatamente. Eu vou enfrentar a vida espiritual após cessar essa vida física. Então eu não posso, não é razoável que eu não me preocupe nem um pouquinho com o que eu vou levar para essa vida espiritual. E aqui o São Vicente de Paulo diz: sede bons e caridosos, pois essa a chave dos céus, a chave das esferas espirituais superiores, chave que tendes em vossas mãos. Obviamente que quando nós vemos em doutrina espírita a palavra caridade, a gente se lembra automaticamente de uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, que Kardec indaga aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual a entendia Jesus, porque, obviamente, que o São Vicente de Paulo não terá uma visão diferente da palavra caridade, diferente de que Jesus tinha. Exatamente. E aí os espíritos responderam a Kardec que
A caridade, tal como a entendia Jesus, seria a benevolência para com todos. Exatamente. Então não é só distribuir cesta de alimentos, né? É com todos, não com os ricos, com os pobres, né? com os poderosos ou não. Tolerância, né? Isso, entendimento. Né? Então seria benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, né? E a palavra indulgência, ela lembra doçura por dentro. Então sermos doces no trato com todas as criaturas, por mais azedas que essas criaturas sejam, e perdão das ofensas, né? Então essa é a visão cristã e também a visão espírita da palavra caridade. Voltando, sede bons e caridosos, pois essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito. Aí ele coloca dois pontos e abre aspas. Amai-vos uns aos outros. Então São Vicente de Paulo está dizendo, toda a eterna felicidade se acha contida nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. E não amassai-vos uns aos outros, exatamente, que é o que nós fazemos normalmente, né? Bom, a alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais. Então a gente nota que num primeiro momento ele fala a chave dos céus e num segundo momento ele fala altas regiões espirituais, né? Então a gente vê que quando ele fala céus, ele está se referindo às altas regiões espirituais, né? Então a alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. É interessantíssimo isso, né? Ele fala assim, a alma é o espírito encarnado, né? Só encontra consolação e ventura, só encontra alegria, só encontra esperança nos arroubos da caridade. É imprescindível que nós estejamos vinculados a algum movimento voltado para a caridade, né? Por atender às necessidades alheias, né? Ele fala assim, a alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. Essa consolação e ventura, então, não é algo para além da morte, é algo para também aquém da morte. Então, durante a presente existência, nós encontraremos consolação e ventura nos arroubos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. E aí a gente vai ver mais à frente, né? Porque nós arrumamos uma série de desculpas para justificar a nossa Porque a nossa você omissão. não faz o bem, né? Isso, exatamente. Para justificar a gente nossa justifica. Como, por exemplo, mas existem muitas pessoas que abusam da nossa boa vontade, e daí? etc. Né? E ele vai tratar disso mais à frente. Mas, assim, cumprindo esse dever, o caminho da vida eterna. Então, me parece que mais uma vez ele arruma mais um sinônimo, né, para a expressão chave dos céus, que ele designa depois como sendo as altas regiões espirituais. Então, quando ele fala vida eterna aqui também, ele está se referindo às altas regiões espirituais. Sim. Então, cumprindo esse dever, o caminho da vida eterna se vos abrirá. Além disso, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, à narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Nós ficamos realmente emocionados quando nós recebemos uma determinada informação, uma informação biográfica a respeito de uma Madre Teresa de Calcutá, né? E determinados acontecimentos em que ela se sacrificou. Nós ficamos chorosos, né, quando nós vemos a informação de Bezerra de Menezes tirando o anel de formatura do dedo. Exatamente. E dando para uma mãe para ir colocar em penhor,
na Caixa Econômica. Que era o verdadeiro valor que a peça tinha, né? Isso, e ele não tinha como ajudá-la a comprar remédio para combater a febre de uma filha, ele dá o anel para ela colocar em penhor na Caixa Econômica e pegar o dinheiro para ir comprar o anel. E aí, quando a gente lendo uma biografia de um Bezerra de Menezes e ver um fato disso, não tem como deixar de correr uma lágrima nos olhos, né? Então parece que é isso que ele está falando aqui, né? Ele fala assim: além disso, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se buscasseis somente a volúpia que uma ação boa proporciona, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual, né? Então, ele está dizendo assim: se nós buscássemos sempre o prazer, né? Quando ele fala volúpia, no sentido de prazer, se nós buscarmos sempre o prazer de uma ação boa, nós cometeríamos ações boas a toda hora, porque essas ações boas, elas geram automaticamente uma alegria íntima muito grande. Exatamente. Né? A bondade, quando nós a praticamos, é a lei de causa e efeito vindo para nós. Quando nós praticamos a boa vontade, a paciência, a tolerância com o próximo, porque ele ainda não conhece, por causa da ignorância em sentido de ignorar, nós fazemos ao outro aquilo que ele precisa e recebemos do outro a gratidão. É o bem que gera o bem. Sim, né? Quanto mais nós improvisarmos na vida, né, pelos nossos caminhos, criaturas nos dizendo muito obrigado, vai com Deus, claro, né? Muito melhor, né? Isso se transforma em saúde, em beleza. Exatamente. Né? Astério, eu falei isso para o meu filho quando ele ainda era pequeno. Agora ele já não é tão pequeno assim, ele tem que me carregar agora. Ele está com 13 anos. Mas eu disse para ele que as palavras mágicas que iriam abrir as portas para ele seriam: faz favor, dá licença, muito obrigado, gratidão eterna, e foi falando. E ele até hoje tem essas coisas positivas, né? Porque educação é repetição, né? Então, muito obrigado é uma coisa de humildade que você reconhece no outro. Sim. Então, se buscassem somente a volúpia que uma ação boa proporciona, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Eu acho isso aqui... Rara, né? A questão da boa vontade, né? Eu costumo dizer, sempre que se torna oportuno, que o nosso progresso não é uma decorrência do tempo, né? Se fosse uma decorrência do tempo, as pedras não seriam mais pedras. Elas estão há milhões de anos aí e continuam pedras. Então, o progresso não é uma questão de tempo. O progresso é uma questão de vontade, né? É a vontade que vai te levar a pesquisar, é a vontade que vai te levar a agir, né? A socorrer o semelhante, né? A mudar a sua visão. Então, só a vontade... A dar a mão amiga, né? Isso. A mão amiga. Só a vontade, de fato, é o fator decisivo no progresso. O tempo, não. As criaturas podem deixar passar séculos, milhares de anos e progredir muito pouco, enquanto outras, em poucos anos, progridem muito, né? Então, não é uma questão de tempo. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança, que ele estava dizendo que não nos faltam exemplos, né? Ele fala: não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança é guardada pela vossa história. Eu vos citaria aos milhares aqueles cuja moral não tinha por objetivo senão melhorar o vosso globo. Então, ele está dizendo assim, que são muitos exemplos que nós temos, né, ao longo da história, de homens, de mulheres, né, que conseguiram viver plenamente esse conceito de caridade. Né? E você verifica que esses homens nem sempre são espíritas. Sim, não. Gandhi não era espírita, né? Mas ele disse que... Francisco de Assis não era espírita, não existia espiritismo na época dele. Então, que bastava o evangelho, já era tudo que todos nós precisávamos. Sim, pro Gandhi, o Sermão do Monte já era tudo que a humanidade precisava. Claro. Né? Então você vê a alma que exercia ali, né? Prosseguindo, então, o nosso São Vicente de Paulo disse o seguinte:
O Cristo não vos disse tudo o que tem relação com as virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todas as suas suaves sentenças? Gostaria que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas, né? Então, vamos prestar atenção aqui nesse campeão da caridade, que foi o São Vicente de Paulo, dizendo: gostaria que dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Isso é digno de nota, porque a grande maioria dos espíritas não se dedicam, por exemplo, à leitura do Novo Testamento, né? E aí acham que, tendo lido a parte do Evangelho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é suficiente, né? Quando nós temos no Novo Testamento mais um monte de ensinos que não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A leitura é constante. Se há algo praticamente impossível, é nós encontrarmos nas livrarias espíritas ou nas bibliotecas espíritas um exemplar do Novo Testamento. Exatamente. Se quisermos chegar numa livraria, num centro espírita, e comprar o Novo Testamento, muito provavelmente nós não acharemos, né? É verdade. Isso não faz qualquer sentido, né? Então, gostaria que dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável, né? Então, obviamente, se ele está escrevendo isso na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele está se dirigindo a espíritas, né? Sim. E ele fala assim: desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. E foi exatamente com base nesse código que o São Vicente de Paulo se fez São Vicente de Paulo. Exatamente. Ele não conhecia espiritismo, Exatamente. né? Então vamos lá. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário a que relegais esse resumo das leis divinas. Então, como é que ele denomina, ele classifica o Novo Testamento? Classifica como resumo das leis divinas, né? Isso nos interessa mais. O que nos interessa mais conhecer, senão as leis divinas, que estão resumidas no Novo Testamento, né? Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Eu mesmo me sinto envergonhado de ousar-vos prometer um trabalho sobre a caridade, quando penso que se encontram nesse livro todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes. Ele está se referindo, ele está falando isso aqui, porque no momento anterior, que nós já vimos, de uma comunicação dele na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi solicitado a ele se ele poderia trazer um trabalho a respeito da caridade, uma comunicação a respeito da caridade. E ele prometeu que traria e está realizando essa promessa agora, né? Então ele fala assim: eu mesmo me sinto envergonhado de ousar vos prometer um trabalho sobre a caridade, quando penso que se encontram nesse livro, no Novo Testamento, tá, todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes. Ele nos dá as dicas, né, necessárias para que nós trabalhemos em nós o nosso progresso. Sim, é como se ele dissesse assim: olha, seria totalmente desnecessário eu estar escrevendo a respeito da caridade, quando vocês já têm o Novo Testamento com vocês, né? Leiam o Novo Testamento e não precisarão que eu fale mais nada. Exatamente. Né? Bom, homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, tendes mais constância na propagação da vossa doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes é que Deus permite que nos manifestemos a vós. E aqui ele coloca uma frase, né, que, como eu disse antes, essa mensagem não está completa como está aqui, mas ela está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem uma frase que sempre me chamou muita atenção. Ele fala assim: mas se cada um o quisesse,
bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas só se produzem para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis, né? Isso é grave, não é isso? Ele diz, olha, não precisaria sequer a doutrina espírita ter vindo à Terra. Os espíritos não precisariam ter trazido ensinamento nenhum, porque a base de tudo é o Evangelho. É o Evangelho. Segundo o Espiritismo, é o Evangelho, né, que é o Novo Testamento. Tá certo? Na realidade, vamos resumir, Alexandre, isso é tudo, é o amor ao próximo. Tudo se resume ao amor ao próximo. Porque Jesus, quando veio à Terra, quebrou os paradigmas necessários que nos vinculavam, nos algemavam, por exemplo, a Moisés, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você roubou alguma coisa com a mão direita, corta-se a mão direita. Então, isso veio Jesus e diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, amar ao próximo, como a ti mesmo, como a você mesmo. Sim. Você tem que se amar para poder amar o próximo. Sim. O auto-amor é fundamental. É fundamental. Mas aí, só destacando nessa frase aqui, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala assim, mas se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas só se produzem para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. Em outras palavras, estava ele dizendo assim, o Espiritismo seria totalmente desnecessário se vocês tivessem levado o Evangelho a sério, né? Exatamente. Há entre vós homens que têm a cumprir missões de amor e de caridade. Escutai-os, exaltai a sua voz, fazeis se resplandeçam seus méritos e sereis vós próprios exaltados pelo desinteresse e pela fé viva que vos penetrarão. Então, certamente, ele está se referindo àqueles homens, né, tipo Francisco de Assis, tipo Frei Fabiano de Cristo, etc., tipo Madre Teresa de Calcutá. Né, Manuel de Nóbrega. Todos no âmbito da Igreja Católica. Né? Todos no âmbito da Igreja Católica e que seriam exemplos, né, para nós, né? Bom, nosso tempo está terminando, a gente vai... Mas já? Está terminando, né? A gente vai só começar o próximo parágrafo, que não vai dar para a gente concluir, e a gente volta a ele no nosso próximo encontro, né? Mas aí o Francisco de Paulo fala o seguinte, as advertências detalhadas que vos deveriam ser dadas sobre a necessidade de ampliar o círculo da caridade e nele incluir todos os infelizes, cujas misérias são ignoradas. Todas as dores que, em nome dessa doutrina, caridade, então ele chama caridade de doutrina, se devem buscar em seus redutos para os consolar, seriam muito extensas. É interessante que, de fato, a ideia da caridade ela é muito repetida pelos espíritos superiores e não é à toa que o movimento espírita é riquíssimo em obras de caridade, né? É como se o espírita, quando ele começa a estudar a doutrina espírita, ele se sente na obrigação de transformar aquele conhecimento em alguma obra de caridade, né, para o seu semelhante. Exatamente. É como se assim, não dá para eu guardar isso comigo e não transformar isso em alguma ação, né? Daí nós temos, né, uma infinidade de obras sociais espíritas por aí, né? O que é natural e, segundo o Francisco de Paulo, não, nós estamos dizendo Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo. Então, segundo ele, isso deve mesmo acontecer, né? Deve ser assim mesmo, né? Mas a gente continua no próximo programa. É verdade. Né? Já expirou, né? O nosso tempo. Já, mais uma vez. Então, meus amigos, meus irmãos, reflitam. Refletir é importante para depois entrar na ação. Eu me despeço, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.